gostaria de perguntar é se nós estamos discutindo um favor que o município está fazendo ao cidadão. Será que é favor o transporte público? Ou é um serviço que estamos pagando por ele? O transporte público é o custo do sistema dividido pelo número de usuários, sendo ele o usuário equivalente, o usuário que paga 100% a sua passagem, seja ele empresário, seja ele usuário comum, e 50% das gratuidades do estudante é pago pelo passageiro convencional, enquanto os outros 50% é pago pelo poder público. E o dinheiro público não é dinheiro público, é dinheiro nosso, que está sendo administrado pelo prefeito. No caso, um prefeito envolvido em escândalos de paletó, mas ainda assim é o prefeito que administra o dinheiro público do nosso município. Eu acredito que às vezes parece que não tem gente interessada em administrar o transporte público de Cuiabá. E eu já disse na ocasião anterior de que abre as pernas a Secretaria de Mobilidade Urbana, que você vai ver a quantidade de empresários interessados em colocar ônibus para circular no nosso município. E aí é pouco provável a gente falar, mas vai ser 4 empresas, porque são 4 lotes, então não tem monopólio. Bom, tem monopólio sim, e ainda configurado como cartel, quando 4 empresas estabelecem um preço fixo a ser cobrado de cada um. Não há concorrência. A concorrência seria legal se cada um pudesse cobrar o preço que quisesse, e tivesse o livre acesso, liberdade de circular na cidade o ônibus que quisesse. Aí dessa forma, aquele ônibus velho que as empresas atuais estão oferecendo, estaria em concorrência com pessoas que colocariam ônibus melhores. E apenas e tão somente a concorrência já faria ter condições de transporte melhor e a concorrência já baixaria o valor da passagem. Por exemplo aí, Uber. O Uber é mais barato andar de Uber do que de ônibus. Uma pessoa andando de ônibus é R$ 4,10. A tarifa mínima do Uber é R$ 4,00. Se 2 pessoas andar de Uber, o preço vai ser o mesmo. Se 2 pessoas andar de ônibus, já vai ser R$ 8,20. E se 3 ou mais, você já percebe a falta de viabilidade econômica. O que eu percebo? Hoje, a Secretaria de Mobilidade, ela não está licitando o serviço de transporte público do nosso município. A Secretaria de Mobilidade está licitando no nosso município veículos de transporte público. É diferente. É uma licitação sobre o veículo. Por quê? Porque se fosse uma licitação sobre o serviço, aí nós não estávamos discutindo, por exemplo, quantos ônibus com ar-condicionado essa empresa deveria ter. Nós estaríamos discutindo a seguinte situação: queremos ônibus que passe de 15 em 15 minutos, que atenda a determinadas rotas e que tenham ar-condicionados. E a idade dos veículos não seria o fator predominante, porque a qualidade do veículo seria o fator predominante. Hoje nós estamos preocupados com o ônibus e não com o serviço de transporte público em Cuiabá. E não com a concorrência desse serviço de transporte público. E ainda estamos colocando uma coisa para 30 anos. E o secretário foi tão infeliz em dizer que ele não imaginava, há 5 anos atrás, que as coisas mudariam. Então, secretário, há 30 anos as coisas vão mudar muito. Se o senhor não estava imaginando há 5 anos atrás, imagina 30. Você está entendendo? De repente tem até ônibus voador daqui a 30 anos. E o senhor está aqui ainda discutindo que não pode pôr ônibus voador em Cuiabá, porque o contrato há 30 anos atrás foi firmado, não decidia isso. Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente. E a Arsec, deputado Wilson Santos, eu gostaria de pedir à Prefeitura de Cuiabá a extinção. Porque é uma agência reguladora sem capacidade. A capacidade da Arsec é limitada a cargos políticos, a cargos que não têm competência. Só para ter uma ideia, o conselho da Arsec é 50% formado pela prefeitura, 40% formado pelas empresas e 10% formado pela população. A população representada ainda por conselhos como o Conselho do CREA, sindicatos e outros. A Arsec trabalha em favor das empresas, está num parecer do Tribunal de Contas e do Ministério Público. A Arsec, ela deveria ser extinta junto com os cargos de pessoas que estão lá, que não têm capacidade técnica de analisar sequer os dados do transporte público. Eu, que tenho 2 especialidades de mobilidade urbana, tenho mais capacidade técnica que a Arsec de analisar os dados.
fui lá buscar os dados e analisei com mais eficiência, inclusive. Quero deixar por fim, senhor deputado, que hoje a licitação já vai com base de R$ 4,10 como tarifa pré-determinada, com um cálculo de reajuste anual para cima. Raramente ou provavelmente não haverá um reajuste para baixo, só para cima. Porque a planilha paramétrica leva em consideração fatores que estão relevantes e ligados à questão da inflação. E a inflação no Brasil não baixa, eu nunca vi isso. Raramente. Então, estamos com provavelmente cálculos para cima. E gostaria de dizer o seguinte, se a gente está querendo licitar um serviço mais barato, como que nós já definimos o custo do serviço? Então, deputado, estamos a 10 dias, 15 dias do fim da licitação. Eu quero saber quem terá a coragem de bater no peito e falar, eu vou entrar na justiça contra essa licitação, eu vou sofrer os desgastes da prefeitura, porque ela vai usar a máquina, vai usar a comunicação, a imprensa, para dizer que essa licitação não saiu por causa daquele cara que teve peito de falar que não vai aceitar uma licitação de 30 anos, fajuta, forjada pela Secretaria de Mobilidade, que não tem competência. Eu gostaria de aqui apresentasse o técnico, a pessoa técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana, que entende de mobilidade urbana e transporte público, para vir falar sobre o assunto. O Nicolau não tem capacidade nem formação técnica para isso, o Antenor muito menos. A única faixa exclusiva que o Antenor quer comemorar é a faixa exclusiva Barriga de Jiboia, que ele colocou lá na Avenida Isaac Povas, tudo torta na frente do Hotel Amazon. Não entende, mal entende de mobilidade urbana e transporte público. Se eu falar dos índices aqui com ele, ele não vai entender. Então, me desculpa, chamou uma empresa oficina de fora, que fez um projeto antigo, que cobrou R$75 mil, atualizou pouca coisa desse projeto, para agora colocar por 95 mil de novo. Eu tive uma discussão com essa agência, lá, oficina de consultores, lá na audiência pública, mostrei a incompetência deles lá, briguei com eles lá, saí como o cara mais chato daquela audiência, por isso às vezes eu fico desenhando aqui anti-estresse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós queremos falar de transporte público e planejamento do transporte público no nosso município de Cuiabá, vamos conversar então com a FMT e com pessoas capacitadas, porque aqui, meu amigo, o poder público não tem competência para isso. Próximo inscrito é a senhora Vera